Apresentar para vocês uma ferramenta que se chama os 7 raios de temperamento construtores e a radiestesia. Esta ferramenta, ela é das mesas ABM e mesa radiestésica. Eu sou professora do UniET e da EAD Abrat. Esse curso é um curso online no tempo que vocês acharem melhor para estar estudando, né, apostilado, vem com um gráfico para análise, explicações, gravação e todo o apoio ao aluno. Eu vou estar explicando a ferramenta porque foi um pedido das minhas alunas da mesa radiestésica e da mesa ABM. E esta ferramenta também é para os terapeutas holísticos, né? Porque é uma ferramenta de tipologia psicológica, que é uma diferença entre você fazer um teste, né? Vamos dizer assim, um teste psicológico. O teste, ele vai falar o que você está no momento, né? Ou aquilo que você escolhe. A tipologia psicológica, até segundo Jung, Carl Gustav Jung, o psiquiatra, ela traz para nós o que nós realmente somos, né? Do que nós constituímos a nossa existência. Então, o que seria os 7 raios de temperamento? Esta ferramenta, ela é milenar. Ela não é de agora, ela começa lá no budismo esotérico, na teosofia, com a Helena Blavatsky, que ela traz do budismo essa ferramenta, descreve no seu livro da Doutrina Secreta. Aí a discípula dela, Alice Bailey, aprofunda os estudos no Tratado dos 7 Raios, em conjunto com David Stanley, eles utilizam para a radiestesia radiônica, no qual o David Stanley, ele costuma dizer que era o trabalho que faltava para a radiestesia, porque na radiestesia existem vários gráficos, no qual nós colocamos orgânico, físico, mas não há uma ferramenta em que a gente tem essa tipologia. É importante a gente conhecer quem é nosso cliente para que as nossas ferramentas terapêuticas flua efeito, né? Porque de repente você faz uma terapia com um cliente que ele é totalmente racional, ele não vai aceitar ferramentas que não sejam comprovadas. E aí, como que você sabe disso? Fazendo a análise dos 7 temperamentos, ou dos 7 raios. O Roberto Assagioli, que também é um psicoterapeuta, é um psicólogo, psiquiatra, da época do Carl Gustav Jung, Freud, ele fundou a psicossíntese. E como a mãe dele havia um conhecimento muito teosófico, ele conhecia esse trabalho da Helena Blavatsky com Alice Bailey. Ele então criou a psicossíntese e desenvolveu os 7 temperamentos humanos, que é usado na psicoterapia. Nós temos o Padma Patra, que também estuda na psicologia oriental, entre outros vários estudiosos que nos coloca esse conhecimento para que seja utilizado. Aqui a gente pode estar usando juntamente com o pêndulo e a radiestesia, mas existe outros tipos de trabalho, como o questionário. Caso o seu cliente, você não tenha radiestesia, mas você pode estar fazendo com um questionário para que o seu cliente possa responder. Então, nós vamos estar entendendo o que é estes 7 raios. O que é o raio? O raio, segundo Alice Bailey, é apenas um nome para uma força ou tipo de energia particular. É o que eu falei. Aqui nós vamos estar estudando ele como construtores. O que é ser um construtor? É ter ação, né? É a tipologia psicológica do ser humano. O que ele está colocando em ação dentro das suas energias, dentro daquilo que constitui ele como alma, espírito,
energia. Então, o que traz com ele anteriormente ao seu nascimento, durante o seu nascimento e no desenvolvimento do longo do seu caminho de sobrevivência. Então, os raios de 7 temperamento, ele vai trazer para nós exatamente essa tipologia. O 7 raio, ele é composto em todas as terapias holística, espiritualista e esotérica. Aqui eu gostaria de estar colocando uma diferença, né? Porque o esoterismo, quando estudado lá pela Alice Bailey, pela Helena Blavatsky, como o budismo esotérico, era um estudo totalmente interiorizado. Ele vinha de dentro para fora. Hoje em dia, quando a gente fala em esotérico, nós percebemos que há uma confusão muito grande nessa palavra, né? Por quê? Porque não é um esotérico com S, e sim um esotérico com X, que é o de fora para dentro. Eu tenho que me mostrar o que eu represento para que o outro acredite naquilo que eu faço. Então, aí a gente vai ver as grandes lojinhas, né? Com aquelas músicas que às vezes a gente nem entende. Nós vamos ver pessoas com uma persona de bruxa, criando em si algo que seja materializado. Então, o esoterismo estudado, o espiritualismo estudado com maior rigor, é tudo aquilo que nós fazemos de dentro para fora. Então, é este estudo dos 7 raios de temperamento que nós vamos estar conhecendo. Aqui eu não vou estar identificando, né? Porque o estudo dos 7 raios, existem várias linhas. Como Alice Bailey, ela é a fundadora também da Fraternidade Branca. Então, nós vamos ver os 7 raios nos mestres. Aqui, eles não estão sendo vistos nos mestres, eles estão sendo vistos na nossa divina presença. Isto é, em todos os nossos constituição. Então, os 7 raios, eles lembram as leis herméticas, né? Relembrando aí as leis herméticas, nós temos os 7 princípios, que é o princípio mental, que é o universo, a correspondência com o que está acima e está abaixo, o vibracional, que tudo vibra, né? O movimento, a polaridade, que são os opostos, dual, a quinta, que seria o coração, né? A quarta, desculpa, que seria a polaridade. A quinta, que seria o ritmo. A sexta, que é a causa do efeito, né? A lei da retribuição, a lei do karma. Nós temos o sétimo, né? Que é o que é manifestado, né? O yin yang, é aquilo que nós vemos como materializado, como ritual. E todas essas 7 leis herméticas, elas também estão, vamos dizer assim, nos nossos órgãos. Cada uma delas rege um órgão nossos. Como também nós temos aí os 7 centros energéticos nossos, os chakras, que estão sendo constituídos nos 7 temperamentos. Então, os raios são a expressão da divindade e os construtores é tudo que existe no espaço. Então, o que acontece? Tudo que está no espaço, nós fazemos parte dele. Ele está junto com nós. Nós não somos o centro, mas nós somos o complemento, o todo desse tudo que está à nossa volta, né? O outro que está à nossa volta, ele é um complemento do que somos e não individualmente o que ele é, né? Se ele está feliz, eu também estou feliz. Agora, se ele está eu estou feliz, ele está triste, isso para mim vai o quê? Não vai me completar, né? Então, tudo que nós vemos, tudo na natureza, forma um 7. Então, nós temos os 3 acima e os 3 abaixo, né? O 1 é a nossa alma, que está juntamente com os 3. Então, vamos ver. Nós temos os 7 construtores no universo, na
galáxia, no sistema solar, no prótons, no nêutrons, nos elétrons e na vida manifestada. Ele é dividido, os 7 construtores, ele é dividido no ser humano em uma trindade. Tudo que nós pensamos aqui no universo, ele forma uma trindade, né? Então, o 3 está no 1, como o 1 está no 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que fica acima. Então, quando a gente estuda os 7 raios de temperamento, nós vamos ter os primeiros 3 raios, que é o aspecto. Então, esses 3 raios é o que compõe a nossa alma, né? Então, ele está ali, compondo a nossa alma. Em qual raio desses nós estamos sendo manifestados? O raio 1 vai representar o aspecto do Pai, que é a vontade e o poder. O raio 2 é o amor e a sabedoria, ou o Cristo cósmico, que representa a mãe. O raio 3 é a inteligência ativa, o filho. Esses 3 raios permeiam tudo o que existe no nosso universo. Na segunda divisão, eu vou compor com os de atributo, né? Então, eu tenho a primeira divisão, que é o aspecto, e depois eu vou ter o atributo. O atributo é o que? É tudo aquilo que eu estou aprendendo durante a minha vida e coloquei em ação. Então, quando nós estamos colocando algo em ação desses raios na nossa vida e ele não está sendo harmonizado, nós ficamos doentes, frustrados, agressivos. E quando nós conseguimos, com as terapias que cada terapeuta tem, equilibrar e fazer com que o outro ponha em ação estes raios, existe uma harmonia. Veja, o terapeuta não vai só analisar o raio e falar, pronto, você mudou de raio. Não é assim que funciona. Por quê? Porque o raio é a ação da nossa divindade. Então, nós equilibramos com as ferramentas e está no teu cliente a claridade para fazer as mudanças. Quando ele faz essas mudanças, ele vai ver o resultado no dia a dia da vida dele. Então, nos raios de atributos, eu vou ter o 4º raio de amor por conflito, o 5º raio de conhecimento concreto ou ciência, o de idealismo e a devoção, e a ordem cerimonial ou o ritual. Segundo Alice Bailey, por trás de cada raio existe um grandioso ser cósmico, a quem chamamos o Senhor do Raio. Cada ser humano pertence a um raio específico, mas também inclui os tipos dos outros 6 raios. Nada existe em todo o sistema solar, seja qual for o estágio de evolução, que não pertença e não tenha sempre pertencido a um ou outro raio dos 7. O que isso significa? Que todos nós temos em cada raio os 7 raios. O que acontece? Nós pegamos uma fase da nossa vida e botamos em ação. A partir do momento que nós colocamos esse raio em ação, é o que nós vamos receber. Lembra a lei hermética, né? Que nós temos lá da causa e o efeito? Então, o raio que está em ação, que é a causa do raio, vai ser o quê? O ritmo que eu estou na vida. Então, este raio é que vai falar se eu estou no caminho certo ou errado. Mas eu vou estar com os 7 raios, mas vou estar em ação apenas um. Então, muitas vezes nós vamos analisar na radiestesia ou no questionário um determinado raio e nós vamos perceber que houve uma mudança desse raio numa outra consulta. Por quê? Porque o teu cliente fez mudanças. E ele conseguiu, com as suas terapias, com as mudanças dele, clarear a mente e transformar o caminho dele. Então, os raios são mutáveis, tanto os de atributos
como os de aspectos. Então, nós não estamos com esses raios constante. Nós estamos com esses raios mutáveis, dependendo de como nós estamos agindo ou caminhando na nossa vida. Quando analisamos na radiestesia, vamos lá. Para analisar na radiestesia, eu compus para vocês um gráfico no qual vocês vão estar com o pêndulo, né, verificando, né, direitinho. No curso eu explico todo o processo, passo a passo, de como vocês vão estar analisando o cliente de vocês, como vocês compõem também, né, esta análise, porque não é somente analisar, mas é compor essa análise para verificar qual o tipo de terapia. Então, aqui eu estou só descrevendo para vocês, mas no curso eu dou passo a passo de como vocês estarem fazendo esse tipo de análise. Então, por exemplo, o raio de aspecto, chamado de 1, ele divide em 3. Isto é, 3 grandes raios de aspecto. O primeiro raio, da vontade e poder, ele é na cor vermelha, é a criação, e o chakra é o básico. Ele dá os grandes líderes, o estadista, o orador. Este tipo de raio, ele adora ficar sozinho, imagina-se como uma grande águia que voa livre, orgulhosa, afastada do mundo e dominador. Ele é o onipotente, né? Ele é o único e é ele que manda e o outro obedece. Então, cada raio, ele está aí regendo, né, os nossos orgânicos, a nossa vontade, o nosso poder de ação. No raio 2 é o de amor e sabedoria. A cor é azul, ele é o construtor, ele rege a garganta, ele adora repartir, comunicar, é o amor que dá energia e empreende novos caminhos. Então, quem são esses profissionais? Os professores, os mediadores, o assistente social, a mãe, o pedagogo. E quando eles ficam doentes, eles ficam depressivos, né? Tristes. Então, o segundo raio, ele vai estar regendo aí, quando vocês podem perceber que ele está no todo nosso, ele não está separado, né? Então, quando você analisa aí os raios construtores, ele é o todo, ele é aquilo que somos. Vamos dizer assim, o que eu sou como aspecto e pego lá o meu raio de atributo, que é a minha personalidade, eu vou encontrar qual a minha melhor profissão. O raio 3 é o raio da inteligência ativa, é o amarelo, é a ideia, o propósito, ele rege o plexo solar. São as pessoas que gostam de pensar, traduzir o mundo em imagem, em ideias, em palavra. Eles gostam de comunicar seus pensamentos, adoram monólogos. Adoram convencer e manipular. Então, eles estão nos profissionais, nos filósofos, nos escritores, pastores, nos poetas. Eles trabalham com medo, com ansiedade. Aqui, a gente definiu os 3 raios, né? Então, é o raio da alma, que é o raio 1, que compõe os 3 raios principais, que é a soma da nossa manifestação divina da alma. Então, aquilo que nós somos está ali na alma. Então, qual o raio que está em ação na nossa alma, que está fazendo com que nós caminhemos na nossa vida, né? Este raio de alma, ele vai ser composto com o quê? Com o nosso astral, com a nossa mente e com o nosso físico. Então, quando eu componho lá com a alma, com a mente e com o físico, é o caminho que eu estou fazendo na minha vida, né? Aonde eu construí tudo isso, que formou o que? A minha personalidade, o meu caráter, como eu ajo na vida, qual é a minha profissão. Então, o raio 1 está ligado ao raio de personalidade, que é composto pelo raio do astral, da mente e do físico. Tudo isso é explicado em mínimos detalhes no meu curso. Vou agora identificar para vocês os raios de atributos.
Os três, eu disse que os 3 raios de alma é dividido em um. E depois ele se divide em 7 qualidades. Mas os raios de atributo, eles são espelhos, né? Eles expressam as qualidades ou ações dos 3 raios de aspecto, como se fosse espelho. Então, se eu tenho raio 1, eu tenho raio 7. Se eu tenho 2, eu tenho 4. Se eu tenho 6, eu tenho o... Se eu tenho o 5, eu tenho 3. O raio 4, ele é sempre o do centro, né? Então, os de atributo, eu começo sempre no centro, que é o raio 4, que é o raio de harmonia, de conflito, de beleza. A sua cor é laranja e o seu chakra é umbilical. Ele está sempre no centro, entre os 3 de cima e os 3 de baixo. Então, ele é ambivalente. Ele adora um período de reclusão, de extroversão. Ele precisa criar, expressar, mediante uma arte. Ele adora chamar a atenção. Então, quais são as profissões? Artista, músico, arquiteto, cantor, modelo. Ele está entre a vida e a forma. Ele é melancólico, depressivo. Então, o raio 4 é muito a beleza do mundo, né? Então, a minha casa, por exemplo, a casa precisa ter móveis caros, grandes obras de arte, tudo para expressar a beleza do mundo, né? Aí no raio 5 é o raio da ciência e do conhecimento concreto. A sua cor é verde. O que rege é o coração. Ele é investigativo, ele é frio, ele é objetivo, ele procura conhecimento. Os outros sempre estão segundo plano. Ele adora o conhecimento, mas coloca em prática. Ele adora verificar dados, apontar erro, castigar, culpar. Então a gente vai ver nos grandes matemáticos, cientistas, médicos, engenheiros, mecânicos. Ele é extremamente frio e tem desdém com o outro. Ele não se importa que o outro fala. Para ele, o que importa é o conhecimento e aquilo que ele pode fazer com o próprio conhecimento. O raio de devoção, que é o raio do idealismo, né? A sua cor é o roxo. O que rege é o coronário. Ele gosta de companhia, mais tolerante. Ele não consegue manter uma amizade muito tempo. Ele carece de tato. Ele é impulsivo, às vezes agressivo. Ao mesmo tempo que ele atrai amigo, ele afasta. Nós vamos encontrar nos místicos, no fanático, no padre, no enfermeiro, nos líderes religiosos. Ele tem uma baixa autoestima, ele é masoquista. Aí a gente vai para a ordem cerimonial, que é o ritual, é o índigo, é o régio frontal. Ele tem a tendência a isolar. Ele é formal, adora regras, mede suas palavras, é organizado, disciplinado, é atleta, bibliotecário, administradores, militares, dançarinos, juízes, diplomata. Eles são extremamente exibicionistas e egocêntricos, né? Lembrando que essa ordem cerimonial e ritual não é mística, tá? Ela é simplesmente aquilo que precisa de regras. Por exemplo, escovar dente é um ritual. Almoçar, tomar café, jantar em uma determinada hora é um ritual. Então, os rituais da vida, ele está todos no raio 7. Então, a pessoa que está sendo regida pelo raio 7, às vezes tem até problemas de toque, de tantos rituais que ela faz na própria vida, como fechar a porta, voltar para verificar se realmente está fechada. Então, vários rituais que é feito na própria vida. Aqui são os 7 raios que eu falo para vocês, em qual eu compus os gráficos para ser analisado e eu explico. Vou colocar aqui uma setinha para explicar para vocês os raios como espelho, né? Então, aqui, ó, o 1 com 7, o 2. Deixa eu só colocar setinhas de novo aqui. Então, 1 com 7, depois eu venho o 2 com o 6, o 5 com o 3 e o 4 que fica sempre no
meio, né? Ele é o que faz a ligação dos 3 raios aqui, 5, 6 e 7, e dos 3 raios, 3, 2 e 1. E isso é o que compõe nós como seres humanos, né? Então, os 7 raios construtores, eles estão construindo o que somos, como agimos, de que modo nós estamos nos portando na vida. O curso, ele é apostilado, eu dou passo a passo para vocês como fazer essa análise, né? Como desenvolver todo esse processo de análise. Eu espero que vocês tenham entendido. Existe aí o e-mail da escola, ead@abrat.org.br. Meu nome é professora Ivanice Rodrigues. Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Espero que vocês tenham entendido que os 7 raios de temperamento construtores, ele não está aqui sendo estudado como os 7 raios fraternal, né, de fraternidade branca. Ele está sendo estudado como tipologia psicológica. Obrigado, namastê, namastê.